Saudade. De acordo com o dicionário, o termo significa sentimento causado pela perda ou ausência. Embora a racionalidade diga isso, só de pronunciar, a saudade já dá um aperto no coração. E você, do que sente saudade? Saudade eu acho que faz parte de todos nós, né? Que temos parentes distantes ou perdemos alguém. Né, Maria? Você consegue administrar bem isso? Com a morte não, mas com a distância sim, a gente leva. Saudade é uma maneira de fazer um instante durar para sempre. Saudade é algo que nós sentimos falta, né? E que relembra algo bom. E você consegue administrar bem a saudade? Consigo. Ter saúde emocional é bom para isso. Saudade? Não gosto nem de falar. É doído? É doído. Somente quando a pessoa perde um ente querido. Experiência própria, eu tive agora recentemente com meu filho, que precocemente fazem praticamente 11 meses, né? É complicado. Exatamente. Principalmente quem tinha saúde e de repente desaparece, né? Aí você que criou um filho, fazendo plano com eles, com a família, com tudo, e de repente a morte chega e deixa você na saudade. E como vocês estão observando, hoje o nosso programa está tratando sobre essa questão da saudade. A saudade que muitas vezes a gente não sabe nem explicar o porquê ou o motivo dela. E às vezes sim, e ainda assim não sabe como lidar com a saudade. Então a gente vai conversar mais uma vez com ele, o psicólogo Alfredo, ele que vai tentar, né? Porque é tão complicado falar sobre saudade, né, não, Alfredo? Falar sobre saudade é complicado, até porque é complicado, é difícil e normalmente nos faz sofrer um pouco, né? Porque até a saudade boa é aquela que eu espero que uma pessoa volte e eu tenho certeza que ela volta, que ela vai estar com a gente, ou que eu vou encontrá-la daqui a pouco, então você fica um pouco na expectativa. A gente nem chama de saudade, não é? E é aquela saudade mais doída, que às vezes é de situações, de pessoas, de coisas que não voltam mais, né? Aí a gente parece que uma parte da gente se foi. Então é de fato muito complicado e doído falar disso. Num dia de hoje, por exemplo, que é um dia assim que a gente se volta um pouco mais, é um dia mais reflexivo, é um dia que você tende, né, a sentir muito mais saudade, mas essa saudade da perda. Como administrar isso? A gente consegue, ou teria uma forma de trabalhar isso dentro da gente? Para mim, a saudade, ou nessa versão mais doída, que a gente chamaria de luto, né? Que é assim, a sensação da perda, da distância, da ausência, com muita dor, é um processo biológico. Eu acho que nós fomos feitos para conviver com outras pessoas, para encontrar com outras pessoas. A relação humana, também entre os animais, mas entre nós humanos, ela é uma necessidade básica. Então, se alguém que eu tenho relação, seja de amor ou de ódio, não estou discutindo isso, mas se vai, é como se uma parte de mim fosse. Então, saudade é quando aquilo que era parte de mim continua sendo, mas eu já não tenho mais a presença, eu já não tenho mais a proximidade. Então, eu vou me sentindo cada vez mais triste, ansioso, com uma sensação de desproteção, né? E essa ideia de que uma parte de mim vai, ela é muito interessante também, porque eu sou o que eu sou porque você diz que eu sou. Senão eu não teria como ser, não é? Se eu converso com você, você entende, me dá uma resposta que entendeu, então eu sei o que eu estou falando, não é? Se eu peço alguma coisa e alguém responde, então eu sei que eu fui reconhecido, né? Minha mãe me chama pelo nome no primeiro momento, a pessoa que eu amo me chama pelo nome, ou cria um nome especial, então eu sei quem sou eu, não é para você, só que aí você vai embora. E aí quem sou eu?
Então é uma dor muito grande de... É meio que perda da referência? É uma perda da referência e é um desequilíbrio psíquico que deve nos levar, se for bem elaborado, a um redimensionamento, a uma reconstrução da própria identidade. Ontem eu era o namorado e hoje eu sou a pessoa que não namora mais. Ontem eu era a esposa e hoje eu sou a viúva. Ontem eu era a filha, o filho e hoje eu sou o órfão. Né? Ontem eu tinha você como amiga e hoje eu não tenho você para ligar. Então a saudade, o luto é essa percepção. Então, um processo interno muito doído. Tem como lidar com isso? Tem, claro que tem. Todos nós lidamos de uma forma melhor ou pior, não é? Lidamos na medida em que a gente entra em contato, sem negar o que aconteceu, aceitando o que aconteceu, acolhendo como parte da experiência humana, sofrendo, né? É necessário. Não, o sofrimento faz parte. Negar o sofrimento, racionalizar, inventar desculpas, é a pior maneira, né? De enfrentar, né? A melhor maneira, de fato, a maneira mais adequada estou sofrendo, estou triste, essa pessoa era importante para mim, essa pessoa fez parte da minha vida e agora eu vou ter que conviver com essa dor chamada saudade, né? E doutor, eu lhe pergunto, com a criança, por exemplo, a gente consegue aplicar isso com a criança? Porque a gente sabe que conseguir colocar para a criança uma situação dessa é um pouco difícil. E aí existe assim uma variedade de opiniões acerca disso. Será que se fala da perda para a criança? Ou será que espera essa criança crescer um pouco mais? Ou ainda tem aquela coisa mais dolorosa ainda? Vai se fazer isso concretamente? Se perde um ente querido? Como você diz isso para uma criança? Muito legal essa sua fala, porque a questão não é se fala ou não. Para mim, a gente deve sempre falar. A gente só aprende a lidar com a perda, com a ausência, com a falta, quando eu tive essa experiência. Então, negar à criança a experiência da falta é não contribuir com a educação. Porém, eu não devo expor a criança a nenhuma situação traumática de risco, né? Então, a criança acompanhar enterro, a criança acompanhar a pessoa adoecida no hospital, a criança presenciar e acompanhar um acidente, né? A criança, e quando eu falo criança, eu estou aí entendendo até 9, 10 anos, embora as nossas crianças sejam um pouco mais espertas, mas emocionalmente elas são iguais a nós, né? Então, eu prefiro que eu encontre uma história, uma metáfora, um jeitinho de falar da morte que seja mais aceitável para a criança, que ela consiga lidar melhor e ela vá se acostumando. Então, a filha do Milton Erickson, ela tem uma história de morte muito interessante, a Beth Erickson. O filho dela, morreu o ratinho, né, que eles criavam lá, e eles então fizeram o enterro do ratinho. Bem, fizeram o enterro perto de uma ferrovia. Por quê? Porque o ratinho enterrado perto da ferrovia iria poder ver muitos ratinhos passando. Então, perfeito. Você não negou que o ratinho morreu, você permitiu a criança sentir a dor, mas você encontrou uma solução para a idade da criança. Para mim, lúdica, perfeito. Para mim, talvez falar a história do ratinho que passava no trem não ia dar muito resultado, mas para aquela criança deu. Então, eu fico pensando, e esta é o que a gente vem defendendo, primeiro, é a qualidade, a forma da comunicação, né? E sempre de acordo com o tipo da pessoa, né? E sempre de acordo com a situação da pessoa. Não adianta eu chegar para uma pessoa que perdeu um ente querido, não, isso não é nada, que isso, mas que não é nada, né? Ela está perdendo a parte da vida, ela está perdendo parte da identidade dela. Então, chore, acolha, abrace, deixe que a pessoa fale, deixe que a pessoa diga o quanto era importante, até mesmo se for um término de namoro, se for uma separação, uma viagem, deixe o outro falar um pouco disso. Seja ouvinte, né? Seja ouvinte, perfeito. Apenas ouvinte.
e acolha a dor do outro. Quando a dor é acolhida, o outro se sente protegido de novo. Lembra, para mim, a saudade ou a saudade da morte, que é o luto, ela é sempre uma sensação de agora eu não sou mais eu. É sempre uma sensação de desproteção. Então, quando eu acolho, quando eu ouço, quando eu permito o outro falar, esbravejar, se culpar, né? Eu estou deixando que o outro comece a elaborar. Segundo, conforme o outro vai trazendo essa experiência e vai falando, e da forma dele, não precisa ter nada especial, não. A gente precisa começar a reconhecer que cada um tem um jeito, e eu preciso aprender a respeitar isso. O segundo passo é ajudar ele a entender. Olha, foi um acidente, foi uma morte natural, você já vinha acontecendo, a gente vai ajudando o outro a entender. Mas nós precisamos aprender uma coisa que é fundamental para ajudar as pessoas que estão sofrendo. Foi aquilo que você falou, a palavrinha ouvir, né? Ouvir aquilo que o outro tem para dizer e não falar para o outro o que eu quero falar para ele. Porque senão o que acontece? Quando eu falo o que eu quero, eu já faço com que o outro crie uma barreira. Ele vai dizer que eu não estou sofrendo, então eu não quero ouvi-lo. Então, quando for falar com tranquilidade, mas a partir do que o outro está sentindo. Olha, eu compreendo que você está com raiva porque o ratinho morreu, eu sei que você está triste porque você perdeu a sua mãe ou seu pai, eu compreendo que seu filho foi embora, eu compreendo que houve um acidente, eu imagino que seja difícil para uma mãe perder um filho, né? Aí deixa o outro falar. Aí você já ia falando, nossa, você já ia entrando na conversa. Exatamente. Porque eu te permiti sentir o que você estava sentindo. E não falei para você, imagina, teu filho foi embora, que isso? Ele está feliz no mundo. Só para aquele coração de mãe, não. Ela está sofrendo. E existem algumas palavrinhas chaves, né, doutor? Existe. Que você consegue entrar na dor do outro, você consegue fazer com que ele entenda que você está ali, mas para acolhê-lo. Isso. E a principal delas é: eu estou entendendo que você está sofrendo. Eu estou entendendo que você está com raiva. Eu estou entendendo que você está muito triste. Então você aceita. Se você aceitou, o outro se abre imediatamente. É quase que é uma mágica, né? É uma mágica. A partir de uma relação muito de acolhimento, de aceitação, e eu acho que o problema da morte, o problema dos casais que separam, o problema, porque tudo é luto para nós na psicologia, né? As perdas, só tem uma questão que nos incomoda: o que eu não fiz ou o que eu deixei de fazer pelo outro enquanto ele estava junto. É verdade. Gente, é impressionante esse assunto, porque aí nos motiva a tantos pensamentos, mas eu acho que o principal deles é você, de fato, estar próximo e, de fato, fazer isso que o doutor acabou de nos dizer aqui. O doutor Alfredo, ele é muito feliz nas colocações dele. Obrigado. Porque ele consegue ser muito tranquilo e, ao mesmo tempo, passar aquilo que, de fato, a gente precisa entender. Às vezes a gente nem consegue entender, mas só o fato de escutar já ajuda muito. Eu espero que tenha ajudado você em casa também a começar, né, a trabalhar essa coisa da saudade dentro de você. Eu agradeço imensamente, doutor, mais uma vez. Eu é que agradeço a oportunidade que a TV Meio Norte nos dá de prevenir a saúde emocional, né, de discutir temas tão complexos, especialmente agora a saudade, né? Que a gente, e se pode ficar uma mensagem, né, acho que a saúde depende muito do meu compromisso com o outro. Então, falar de morte às vezes é mais triste e vende mais livro. Eu acho que a gente devia falar mais de vida, né? E fazer tudo que a gente puder pelo outro, mesmo que seja exagerado. Faça, porque depois a gente vai ter a certeza que nós fizemos o que foi possível e a gente não participou da morte, mas participou da vida do outro. Muito obrigado de vocês. E tudo, minha gente, é um exercício, pode acreditar. Verdade. Muito Obrigado. obrigada.